eu vou falar sobre a parte alugados. Aqui tem toda a parte de importação, desde o React até a parte das tabelas e também a parte das imagens. As consts definem essas variáveis como data, error e loading. Os effects sendo usados para a chamada da API e o fetch com a URL. Aqui tem toda a validação, que seria essa parte de baixo. E se tudo der certo, ele retorna. Aqui também uma outra parte de validação. E no return é o que seria que vai para a tela, como a parte alugados, as mensagens serão exibidas caso tudo tenha dado certo. E aqui seria a outra parte que é exibida na tela, como são as informações que vêm direto do banco. E tudo aqui é puxado pelo mapa, pelo item. E para finalizar, se der algum erro, vai ser exibida essa mensagem, que seria essa parte de loading. E no CSS foi basicamente só para colocar as coisas lado a lado. É um CSS bem simples, mas eficiente, que põe tudo lado a lado. Vamos falar um pouco do back-end aqui. Então a gente tem as importações aqui do SQLite. Aqui na classe o usuário, o def init está puxando as informações que vêm do app para inicializar o banco. E aqui a gente tem as três funções: inserir usuário, def mostrar todos os usuários, e também temos a def deletar usuários. Esse daqui é o menu que a gente utilizou no nosso site. Ele utilizou o React Routers para estruturar e para o funcionamento em geral. Daí, no caso, a gente tem 4 botões, que é o Home, Carros, Alugados e Usuário. E aqui cada um direciona para a sua respectiva parte dentro do código. Junto aqui a gente tem o CSS, que a gente utilizou para estilizar esse menu. A gente fez algo bem simples, não muito complexo nem nada, só para ter mesmo no site o usuário poder navegar ali e desfrutar de tudo que tem no nosso site. Esse daqui é o código da nossa parte do carros. Todos os códigos que a gente fez dessa parte do front, eles seguiram um padrão. Então ele tem aqui o useEffect, que conecta com o back e puxa tudo que está no banco de dados lá do back. Aqui a gente tem a parte que estrutura o design dos dados dentro do front. Então a gente colocou que não conheça nossos carros, tem essa parte que ele vai aparecer que está carregando também logo quando a gente inicia o back. Tem essa parte de erro quando ele não consegue puxar os dados do back, ele exibe na cor vermelha que ele não está conseguindo puxar. E esse daqui foi a estrutura que a gente criou para poder estilizar os objetos de um jeito que ficasse harmônico dentro do site. E esse daqui é o CSS da parte dos carros. Também a gente procurou fazer algo mais simples, tanto pelo tempo que a gente tinha, tudo, e a gente chegou nesse resultado. Bom, agora eu vou falar sobre a página de usuários. Como ele já tinha ouvido falar, o nosso usuário ele ficou padronizado no começo aqui, como vocês podem ver. A gente usou o useEffect para fazer o uso para integrar com o back. Aqui é o nosso o local que a gente recebeu o local. A gente cria um if, caso o acesso não seja realizado, ele vai mostrar um erro. Se ele realizar, ele vai entrar. Passando disso, a gente criou aqui a página de usuários para carregar. Daí, aqui está a nossa parte para a utilização do CSS dentro do banco de dados. E é isso. Daí eu vou mostrar a parte para vocês do usuários do CSS. Não foi nada muito complicado.
mas não deixando de ter ficado bem interessante o site. E é isso, gente. Bom, agora eu vou falar sobre o veículos dentro do back. A gente criou uma classe veículos aqui para integrar com o back e um self app para entrar dentro do banco de dados. A gente fez para inserir o veículo, a gente fez o ID veículo, marca, modelo, placa, título do combustível e preço do veículo. A gente fez um insert para colocar todos os dados do veículo. Daí a gente deu um commit para salvar, claro. Daí a gente fez para mostrar o veículo. A gente usou um select veículo. Daí a gente, para deletar o veículo, a gente deleta o veículo usando o ID dele, o ID do veículo. Ele só é deletado a partir de você inserir o ID dele. E é isso. Olá, professor Giancone, aqui é o Gabriel. Eu vou explicar um pouquinho da parte do front, do app.jsx e do app.css. Então aqui temos algumas importações, né? No app.css ele vai puxar a parte de design, as rotas, o carrossel do Bootstrap, através do terminal que a gente usou o npm install. E aqui outros imports de outras classes como alugados, menu, carros, usuários e o header. Algumas imagens que a gente utilizou também. E aqui no código, bem simplificadamente falando, temos a parte do menu, temos o nosso carrossel e temos algumas informações sobre a empresa. Já na parte de CSS temos algumas coisas do body, do H1, do carrossel, da imagem do carrossel, a estilização e a estilização da imagem do carrossel. Eu sou o Ian e eu vou falar sobre a parte alugados. Primeiro tem o construtor da classe, né, que é definido como alugados. Tem init self. O self app serve aqui para só salvar depois, para ficar mais fácil de salvar. Primeiro método é inserir dados alugados, e aqui tem todos os parâmetros, né? Data início, data fim, preço, CPF e ID veículo. Aqui é a parte do banco de dados, o insert serve para inserir os dados. Então, esses dados que estão aqui em cima, né? Junto com os parênteses aqui. E o commit para salvar, né? O segundo método seria o mostrar dados dos alugados, onde estamos aqui usando o select from para exibir tudo. E o for é para ele cria uma lista, né, para percorrer tudo isso aqui. Então ele vai mostrar toda essa parte por causa do for. E o terceiro método seria o apagar dados, que ele serve só para apagar os dados, né, se assim for inserido. Ele usa o CPF como base. Aqui o execute, que é o que vai acontecer no banco, delete from alugados. Ele puxa pelo CPF e o commit também para salvar tudo. Aí seria isso. Esse daqui é o nosso arquivo dbconfig, que ele serve para configurar o banco de dados e criar todas as tabelas. Então aqui a gente tem o inicializador, que ele já faz a conexão com o SQLite e cria a tabela locadora veículos.db, que é o nosso banco de dados. Aí ele tem a principal função, que é de criar as tabelas, que aqui a gente tem um script para poder executar a criação de todas essas tabelas, que no caso é a tabela usuários, que contém um CPF, nome, e-mail e data de nascimento do usuário, sendo o CPF a chave primária. Na tabela de veículos, a gente tem o ID do veículo, que é a chave primária dessa tabela, a marca, a placa, o tipo de combustível e o preço do veículo. E a última tabela, a tabela alugados, a gente tem a data de início desse aluguel, a data do fim dele, o preço final, o CPF, que é o CPF de quem está alugando esse carro, o ID do veículo que está sendo alugado, e ambos esses dois, tanto o CPF quanto o veículo, são chaves estrangeiras. No caso, o CPF ele referencia o CPF do usuário
e o ID do veículo referencia o ID do veículo. Depois disso, a gente tem o commit para poder salvar isso daqui no banco de dados e uma classe para poder fechar a conexão, para ela não ficar aberta e não dar nenhum tipo de problema no código. Agora falando um pouquinho sobre o nosso arquivo principal de Python, que é o main, a gente tem primeiro aqui as importações de todas as classes que a gente está utilizando e também a importação do Flask e do Flask Cores para poder conectar com o front-end. Aqui a gente tem as instâncias das classes, todas elas a gente passa o app como parâmetro porque ele está recebendo o banco, então ele está inicializando esse banco de dados. Com isso a gente cria as tabelas por aqui e depois disso a gente tem uma função aqui que tem um menu de opções desse banco de dados. Então a gente tem, por exemplo, nessas primeiras opções inserir aluguel, mostrar os dados do aluguel, apagar os dados do aluguel. E embaixo a gente tem as mesmas coisas, só que para as tabelas de usuários e veículos. Aqui a gente tem o looping que roda esse menu para o usuário poder utilizar ele. E aqui a gente passa também cada método que a gente tem uma alteração, a gente passa por meio de variáveis os valores, como aqui no veículos, na parte de inserir veículos, a gente passa todas por variáveis que o usuário digita. Aqui a gente fecha o nosso banco de dados e depois disso a gente tem a conexão com o Flask. A conexão do Flask a gente resolveu fazer da seguinte maneira. Por buscar uma simplicidade maior nesse trabalho, a gente preferiu por utilizar somente a leitura dos arquivos JSON. Então a gente salva os dados no banco de dados, exporta o arquivo JSON para o código e através dessa parte de código do Flask ele consegue ler esses arquivos JSON e passar os dados para o front-end por meio dessas rotas aqui do Flask, que no caso é o usuários, carros, que equivale ao do veículos, e o alugados. O único problema que a gente tem agora falando um pouco do funcionamento do nosso código, eu vou rodar ele para mostrar como que ele está funcionando, principalmente essa parte do back-end. Então, primeiro quando o usuário roda, ele tem aqui a opção do menu no console. Então, eu vou testar com um deles. Eu vou inserir um em cada um. Então, eu vou começar pelo aluguel aqui, digitando 1. Daí eu posso digitar a data de início do aluguel, a data do fim, daí ele pede o preço do aluguel, o CPF de quem está alugando o veículo, e o ID do veículo alugado. Daí ele vai colocar o menu de novo e vai pedir para a pessoa colocar a próxima opção. Agora eu vou inserir um usuário. Ele vai pedir o CPF desse usuário. Eu vou colocar o mesmo CPF que eu usei no alugado. O nome do usuário. Daí a gente pode colocar João. O e-mail. A data de nascimento. Eu vou colocar valores bem genéricos. Aí ele vai registrar aqui também. E eu vou adicionar um carro também, para a gente poder testar isso daqui.
vai ser Volks, um Gol, a placa vai ser 999. Tipo de combustível, gasolina, o preço do aluguel vai ser... A gente pode colocar R$100, preço do aluguel do veículo. Daí, se a gente clicar para mostrar os dados do aluguel, ele vai mostrar todos os dados aqui. Se a gente colocar para mostrar os dados do usuário, ele também vai puxar os dados do usuário. Que no caso aqui eu coloquei para inserir. Eu vou inserir mais um usuário aqui. Vou colocar qualquer coisa só para testar. Aqui no 5 ele mostra os dados do usuário. Daí está aqui o João. O 8 ele mostra os dados do veículo que a gente registrou. E quando a gente digita 10, ele tem que sair e rodar o servidor. Aí a gente está tendo um pequeno problema por conta da utilização do Flask no mesmo arquivo, que é que ele está rodando o código novamente. Então a gente tem que digitar a opção 10 de novo para ele terminar de rodar o servidor. Com isso também, para a gente poder ter acesso no front-end, a gente tem que exportar os arquivos JSON por meio do DB Browser. Então eu vou fazer a exportação aqui e eu já volto com o front-end para mostrar esses arquivos lá. Agora voltando aqui para mostrar a parte do nosso front-end. Essa daqui é a home do nosso site, como ficou. Tem aqui um carrossel que mostra duas imagens do nosso site. Tem um pouco sobre o site que a gente fez como se fosse uma apresentação da empresa para o usuário. Daí a gente tem o menu de home, que volta para home, que no caso ele não faz nada. O menu, o botão para ir para os carros. O botão para mostrar os alugados e o botão para mostrar os dados do usuário. Então, quando a gente clica aqui em carros, ele abre a parte de carros, daí ele tem essa foto aqui que a gente colocou e ele mostra os dados que a gente inseriu no back, que no caso são esses daqui, do carro que a gente inseriu. Quando a gente clica no usuário, ele já mostra, no alugados, ele já mostra a foto também dessa área e os dados que a gente inseriu lá na tabela alugados que vieram lá do back. E quando a gente clica no usuários, acontece a mesma coisa também, e ele mostra os dois usuários que a gente inseriu, o João e o outro usuário que a gente colocou com dados aleatórios, porque foi algo acidental. Então é isso, esse foi o nosso trabalho semestral de Python junto com o React. A gente ficou bem feliz com o resultado e a gente espera que que os aprendizados que a gente ganhou com esse trabalho possam ajudar bastante a gente no futuro nessa jornada do curso. Muito obrigado.